Vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião de hoje. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para aprendermos um pouco mais, para avançar no entendimento dessas leis divinas que os Espíritos nos trouxeram. Hoje já estamos um pouco mais amadurecidos e prontos a receber todos esses ensinamentos. Que a nossa reunião possa transcorrer com muita tranquilidade e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e ajudada, por certo, por esses amigos que aqui estão. Graças a Deus e que assim seja. Bom, e hoje com vocês, Cristina Ferro, falando sobre os bens terrenos. Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente estar junto, né? E poder estudar um pouco da doutrina, poder pensar um pouco, né? Mesmo que a gente já estudou esse tema várias vezes, mas tem uma hora que a ficha cai, às vezes é esse o momento, né? Então hoje eu escolhi para a gente falar sobre os bens terrenos, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos uma matéria bastante densa, né? E quando a gente vem para esse planeta, a gente vem com as nossas escolhas, as nossas provas, as nossas intenções, mas muito frequentemente, quando aqui chega, a gente se esquece um pouco dos nossos propósitos e a gente começa a receber essa forte influência aí da matéria. E esse é um tema que a gente precisa refletir, né? Os bens terrenos, né? O que os espíritos nos contam e vêm nos orientar nesse sentido, né? Para que a gente possa conviver aqui, mas nós não somos daqui. Então, que a gente possa ter essa sabedoria. E a doutrina espírita, e muito pode nos ajudar, né? As leis divinas, né, são eternas, são imutáveis, e Deus e ela são um guia seguro para nós. E a única coisa que a gente precisa para ser feliz é a gente seguir as leis de Deus, né? As leis dele são, quais são as leis? Que são essas eternas, imutáveis, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e da caridade. Então, hoje, vamos começar falando um pouquinho de algumas dessas leis que tratam também dessa lei de conservação, né? Da lei dos bens terrenos. Na lei de conservação, os espíritos nos esclarecem de que todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação, né? Alguns de forma mecânica e outros de forma racional, como é o caso da espécie humana, né? E Kardec pergunta aos espíritos por que todos os seres vivos têm essa necessidade. E os espíritos respondem porque todos devem colaborar nos desígnios da providência, né? Os desígnios de Deus. Deus lhes deu a necessidade de viver. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, quando a gente, todos os seres, nós humanos, temos essa necessidade de viver. Esse é um dever nosso de zelar pela vida e pela oportunidade que nós estamos tendo encarnando aqui. Então, Kardec pergunta a seguir, né? Bom, Deus dando ao homem essa necessidade de viver, ele sempre lhe fornece os meios para isso? E os espíritos respondem que sim. Deus não podia dar ao homem um dever sem dar os meios e o caminho para que ele pudesse realizar esse dever, né? Então, eles nos dizem o seguinte, que a Terra produz o necessário, tem esse potencial de produzir o necessário para todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é.
Então, a terra sempre pode produzir o necessário se o homem souber contentar-se. O que acontece é que a natureza é previdente, mas o homem não é, né? O homem é insaciável. E o que são esses bens da terra? A gente só pode se referir a eles como as coisas que vêm da natureza, né? Alimentação, agricultura. Os Espíritos esclarecem que não. Bens terrenos é tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. A natureza é que fornece a matéria-prima para que tudo seja feito, né? E que o homem possa aproveitar aí. E esses meios, mas a gente pode pensar assim, mas esses meios de subsistência faltam a certos indivíduos, né, muito frequentemente, mesmo em meio a muita abundância. O que pode ser? Por que será isso, né? E os Espíritos respondem, primeiro, pelo egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. E segundo, por eles mesmos. Por quê? Buscai e achareis. Não é olhar para a terra e achar que vai sair tudo da terra, vai jorrar assim para a gente tudo que a gente precisa. Essa necessidade de viver e esses meios que a gente precisa ter, eles estão disponíveis, mas a gente tem que correr atrás. Nós é que temos que ir em busca desses meios, né? E isso não é errado de jeito nenhum. A gente precisa procurar com ardor e esperança, com perseverança, não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que, muito frequentemente, não passam de meios de pôr à prova a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. O desenvolvimento da civilização, né, multiplicou muito as necessidades, né, dos seres que, outrora, lá atrás, tinham um tipo de vida que tinha uma necessidade mais restrita. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, com todo o desenvolvimento, as necessidades também se multiplicaram. Mas, com isso, porque o homem precisa, né, estar sempre se movimentando e trabalhando e conhecendo, é assim que o progresso, que também é uma lei de Deus, se dá, também os meios de conseguir, né, esses bens que a gente necessita também aumentaram muito. Aumentaram as necessidades, mas também aumentaram as fontes de trabalho, aumentaram os recursos para que a gente possa conseguir isso. E isso é providência divina, né? Resta muito a ser feito para que todos possam ter, né, o necessário, pelo menos o necessário. Mas há que se reconhecer, nós não podemos ter uma visão pessimista de que está tudo piorando, que nada melhora, que vai ser sempre assim. Se a gente pensa desta forma, nós não estamos acreditando na lei do progresso. Apesar da gente não ver, porque a gente está restrito, olhando, né, dentro do problema, a gente tem que se afastar acima das circunstâncias para que a gente possa ver que no conjunto da obra, né, no conjunto do movimento do universo, esse progresso vem acontecendo sim. A ciência, né, a filantropia, juntas vêm proporcionando os meios de ser gerido todo esse recurso que pode e pode e deve realmente sustentar a todos. Dizem, né, que há para todos um lugar ao sol, mas a condição de cada qual tomar o seu sol e não dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Reconhece-se o progresso que tem realizado os povos mais adiantados. Então, nós estamos a caminho. Tudo que a gente vê que é ruim, que ainda não está bem, porque nós, encarnados nesse planeta, somos espíritos inferiores, dominados ainda pelo egoísmo e pelo orgulho, que faz cada um olhar para o seu umbigo. Porque se nós olhássemos ao redor, se nós tivéssemos a verdadeira consciência, né, do que são, da riqueza de que cada um de nós tem,
e que poderia ser ajudar aos semelhantes, não aconteceriam essas coisas. Nós estamos a caminho, mas a gente precisa estar consciente para que a gente possa melhorar o nosso entorno. A lei de sociedade é uma lei divina. Nós somos seres criados, seres de relação. Ninguém vive sozinho. Nós tecemos uma teia de relações que proporcionam que eu esteja aqui com uma roupa, que eu tenho que comer, né? E da mesma forma, eu tenho que contribuir para isso tudo, né? Deus não nos criou que tudo trabalha para a providência, tudo trabalha para esse equilíbrio do universo. Eu também, cada um de vocês também. Temos que fazer a nossa parte. O gozo dos bens da terra é um direito de todos os homens, pois é uma consequência da necessidade de viver. E Deus fez os gozos dos bens materiais um atrativo, né? Porque é atraente. A pessoa começa a correr atrás, porque você quer não só o mínimo necessário, mas você quer ter conforto, você quer ter bem-estar. Por quê? Que ele colocou na gente isso também, né? De instigar que a gente queira correr atrás. Para que a gente possa cumprir a nossa missão. E que é colaborar nesse desenvolvimento, né? Que a gente possa aprender com esse trabalho que a gente vai ter, com esses meios, com o desenvolvimento da inteligência para a gente conseguir o que a gente quer, e também para nos tentar, né, para provar a nossa paciência, a nossa perseverança. Porque nos bens materiais, é quando a gente vai correr atrás, é que a gente demonstra um monte de coisa, né? Como eu me comporto no meu trabalho, como eu me dedico aos meus objetivos. Tem um entorno todo ao redor disso. Você vai e trabalha, mas é aquele que quer passar por cima de todo mundo porque você quer ter mais dinheiro, né? Você é aquele que burla as leis porque eu vou ganhar mais se eu fizer isso, ou você é aquele que se porta de maneira solidária, que está trabalhando em equipe, que sabe olhar o outro que é diferente de você e juntos poderem se fortalecer para que o trabalho seja uma coisa boa para todos. Através do trabalho, a gente vai burilando muitas arestas nossas, de relacionamento, de perseverança, de determinação. E o trabalho, né, como é uma lei divina, é muito necessário, é fundamental para que a gente possa ter o progresso intelectual e moral. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, né? Mas é só o trabalho do corpo, né? Só o material que conta? Não. Tudo de que a gente se ocupa é um trabalho. Não é? Nós vivemos numa sociedade que mede as pessoas pela sua utilidade. Né? Você, enquanto você é útil, ótimo. Né? Depois, se você não for útil, não é só nem porque você envelheceu, mas porque você está fora do mercado, porque você não se enquadra naquele papel que não contempla ninguém, né? Poucos apenas. Se você está fora disso, você não é útil. E a sociedade te descarta. E não é isso que o Espiritismo vem nos ensinar, né? Todos nós somos úteis. Tudo que a gente desenvolve é trabalho. Eu posso não trabalhar, né, ou ter nascido numa condição que eu não preciso trabalhar, mas nem por isso eu vou passar a minha existência só aproveitando, né? Vim a passeio, não é nada disso, ninguém veio aqui a passeio. Tudo que eu faço para me aperfeiçoar, se eu vou estudar, se eu vou contribuir voluntariamente com algum trabalho, tudo isso é trabalho. Tudo que eu faço pelo outro, tudo que eu faço na minha vida, pode ser revertido em trabalho. Por quê? Porque é uma coisa boa. Essa filosofia do útil, né, exclui e gera muito sofrimento. Né? Aquele que não tem o carro do ano, que não tem carro, que não
não vai para a praia, o pobre, né, o mendigo, é uma exclusão, né? O bandido, bandido bom ou bandido morto, né? Abater seres humanos. Não é? Então, é uma máquina que exclui, porque, não estou defendendo ninguém, mas nós temos uma juventude, as crianças, a educação de base, ela é feita para atender alguns interesses. Então, você cria uma multidão de excluídos, que muitas vezes não tem certidão de nascimento, nunca foram a uma escola, ou se foram aprovados automaticamente. Aí chega num ponto que você vê um monte, mas é uma multidão que fez 5ª série, 6ª série, que agora não chama isso mais, mas não sabe ler. Então, essa exclusão, ela é criada, ela tem um propósito. E nós não podemos embarcar dessa visão de utilidade, porque então ninguém é útil. Ele não estudou, ele não trabalhou, ele não sabe fazer nada, então ele não é útil. Então não é ser humano, então não merece. Né? Não merece a nossa consideração. Né? Se alguém te põe uma questão, né? Se viesse um trem, né? Vai matar não sei quem, você tira esse ou tira aquele? Esse é estudioso, trabalhador, não sei o que lá, aquele lá não trabalha. Você vai escolher, se você se propõe a fazer essa escolha, porque no fundo você tem essa crença de que uns podem morrer, outros não. E não foi para isso que a gente veio aqui. Então, essa priorização dos bens terrenos, a gente precisa correr atrás, sim. Nós estamos vivendo, por outro lado, numa civilização, numa sociedade, que exige da gente, que tem uma ideologia de perfeição. Eu tenho que ser o máximo do máximo do máximo. Eu não posso trabalhar numa coisa e ficar a vida toda naquilo. Nossa, mas você está aí até hoje marcando passo, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já sou isso, sou aquilo outro. É uma cobrança, né, de que você tem que ser super em tudo que você faz. Menos humano. Você tem que ser top de linha para concorrer no mercado. Né? E agora começa todo um terrorismo de que tudo é tecnologia. Né? Então, eu trabalhei em banco na década de 80, e quando nessa época diziam que ia ter uma sala que você ia sozinho e você ia resolver a sua vida, parecia muito absurdo. Porque tinha muito funcionário no banco, a gente escrevia muito, que não tinha essas coisas, era na escrita, né? E logo depois surgiu as salas, né, os caixas eletrônicos. Eu, por exemplo, sou uma que não só vou no banco lá dentro se precisar muito. Tem internet, tem isso, tem aquilo. Então, cada vez mais, as coisas não te pertencem, elas estão numa nuvem, elas estão não sei aonde, você só paga um aluguel por elas. As empresas serão assim, serão assadas, não sei. Né? Cria um terrorismo. Bom, e as pessoas vão fazer o quê? Né? Se você... outro dia me contaram que o Spotify, na verdade, é uma empresa australiana, que tem 100 funcionários, mas abrange e ganha dinheiro no mundo inteiro. Então, ótimo, né, para quem teve a ideia, para quem faz, mas... E os seres humanos, né? E toda uma multidão que nem estudou, ou que fez pós-graduação, e que fez não sei o quê, e fez não sei o quê. Há um sol para cada um. Né? Há um lugar ao sol, desde que você não queira o sol do outro. Então, esse é um aspecto de que a gente precisa se atentar. Qual é a minha postura diante das coisas que eu vejo? Eu só escuto e reproduzo, e também acho um absurdo, e que ninguém presta, enfim. Como é que eu me posiciono diante das coisas que eu vejo e que eu ouço, se eu tenho conhecimento de uma doutrina que me esclarece, não é? Me esclarece a respeito das coisas. Nós temos que aprender o limite entre o supérfluo e o necessário. A civilização
criou sim necessidades novas, mas muitas não são necessidades, são necessidades artificiais. Tá bom, eu hoje preciso ter um celular. Porque até para você entrar num banco te pedem, né, um QR Code que você tem que mostrar lá, senão você não abre sua conta. Tudo bem, mas precisa ser o maior, o melhor, o mais novo e trocar no que vem? Aí já é uma necessidade artificial. Então, é um mundo de muitas transformações que nós estamos vivendo hoje, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas que a gente precisa estar centrado naquilo que é real, né? Nós temos que ter o limite do necessário. Ah, mas Deus não criou a gente já sabendo o que é necessário? O que os Espíritos nos dizem? Que sim, que o homem, na sua organização, ele sabe o limite daquilo que é necessário, até porque ele tem a consciência de Deus dentro dele. Mas o que aconteceu ao longo dos tempos? Como o homem é insaciável, como o homem é muito inferior ainda, ele foi deturpando essas coisas e perdeu um pouco essa noção. Que é um exemplo mais clássico do que se alimentar. Os homens primitivos caçavam, comiam, depois que não estava mais com fome, parava de comer. Ele tinha a perfeita noção do corpo dele. Então, eu sei que agora eu estou com fome, eu preciso comer, caçar, pescar, fazer. Agora, eu vou comer meio peixe me satisfez, eu parei. Com o decorrer da civilização, da industrialização, dessa indústria gigantesca de emagrecimento, de produtos, a gente não sabe mais. É de fora que vem uma ordem. Se você for fazer uma dieta, você pode comer 2 castanhas quando você estiver com fome. Você pode comer 3 rodelas de tomate. Você pode comer 50 gramas de couve. O comando do que você deve ou não fazer com o seu corpo vem de outro. Fora os milhões de produtos que são, né, fazem milagre, e as pessoas querem acreditar que fazem mesmo. Né? Então, você perdeu o contato com o seu corpo. Se você, a hora de urinar, você sabe que está com vontade, você vai. Você está ligado no seu corpo, no funcionamento dele. A hora de dormir, eu estou com sono, estou me aguentando, você vai e dorme. Mas a hora de se alimentar, não. Ah, vai dormir mais cedo com fome, mas não janta, que aí não engorda. Ou jejum intermitente, fica 3, sei lá quantos tempos lá sem comer nada, enfim. A gente perdeu o contato com a nossa natureza. E não foi só nisso. Quando a gente é criança, alguém te pergunta uma continha boba, você responde. Mas aí vem aquela pergunta, como é que você chegou a essa conclusão? Como é que você não sei o quê? Aí você não sabe explicar, você sabe que você sabe. É seu instinto, a sua intuição, mas não sabe como você sabe. E com isso, você vai se inibindo de ter, realmente, de se colocar, de ter uma opinião, de usar esse lado do cérebro que ele é intuitivo e ele te responde, mas não te deu ainda o caminho, não é consciente esse caminho. Então, ao longo do tempo, nós vamos nos desconectando de nós mesmos. Tudo vem de fora, é o professor que sabe me dizer como é que eu cheguei lá, não sou eu. Né? No meu, sei lá, e em muitas situações na vida, a gente fica fora do controle da nossa vida. Porque a gente permite se entrar nessa roda viva, nessa ciranda, e achar que é certo isso, né? Mas uma coisa que os Espíritos nos dizem, procurar o nosso bem-estar é natural. É bom que isso aconteça, não é? Nós temos que prover as necessidades do nosso corpo, nosso espírito. Essa busca, ela é salutar, é saudável, né? E aí eu vejo outra coisa que acontece. Não sei se é a nossa educação lá de trás, se é arquivo de outras vidas, mas a maioria das pessoas tem uma péssima relação com o dinheiro. Ou acham que não merecem aquele dinheiro, o dinheiro não é para mim, ou o dinheiro é tudo, e passa por cima igual o trator dos outros, porque dinheiro, 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 dinheiro.
a relação que a gente tem com esse bem-estar, né, material que a gente tanto quer, também não é lá essas coisas, né? Não é muito clara para a gente. Às vezes a pessoa quer juntar um dinheiro, quer fazer uma coisa, mas se sente até culpada. Não posso, porque a religião diz que isso não é bom, né? Que Jesus veio para os pobres, tal. Tem aquela parábola que fala, né, de que mais como é que é? O rico, o camelo passar no buraco do que o rico entrar. Mas isso aí, o camelo é um tipo de corda, não é? O camelo vai entrar no buraco da agulha mais fácil do que o rico. Não é porque você é rico que você está condenado. Né? A riqueza é uma prova, que ela te mobiliza mais porque é a prova que mais te liga ao egoísmo, que suscita, né? Que aflora as paixões, os vícios. Mas, apesar de ser uma prova mais difícil do que a pobreza, ela é uma prova que pode ser usada para o bem. Tudo depende do que a gente vai fazer com ela. Então, a gente precisa saber que eu não preciso ter culpa se eu desejo, né, ter uma vida de bem-estar. As outras pessoas também devem ter. Então, trabalhar essa nossa relação com o dinheiro, com o que a gente ganha, né? Ou a gente pode ter uma crença também de que nunca o que eu vou ganhar é suficiente, eu sempre ganho menos e gasto mais. E aí você vai fazer realmente isso, se você acredita nisso. Se você muda a sua cabeça, se abre as possibilidades, começa a usar a sua criatividade, você pode aumentar a sua renda, mesmo que a crise esteja acontecendo. Nós estamos num contexto, mas nós somos únicos. Ninguém tem uma digital igual ao outro. Então, a gente pode abrir as possibilidades. E os Espíritos nos esclarecem aqui que essas desigualdades... se nós somos todos iguais perante Deus, por que todo mundo não nasceu com o mesmo dinheiro, né? Todo mundo na mesma... Porque isso é impossível, por causa das aptidões, por causa da maneira de ser cada um. Um é previdente, é dedicado, é trabalhador, o outro é preguiçoso, não está afim. Né? Essa diversidade. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas cada um está trilhando um caminho até chegar à perfeição que vai dando a ele determinadas características, né? Que vai criando formando a personalidade. Então, mesmo que alguns acham que se você estiver num lugar que todo mundo tiver a mesma coisa, ou nivelado, né? Todo mundo tiver as suas necessidades atendidas, que vai ser perfeito. Não vai. Porque isso, mesmo que fosse possível, são os espíritos que dizem, não sou eu, esse equilíbrio seria rompido rapidamente por causa disso. Um é mais esperto para as coisas, né? Quando alguém inventa um negócio, aí você pensa, por que eu não pensei nisso, né? Podia ter pensado nisso. Tão inteligente, tão simples de fazer. Mas não foi você que pensou, foi o outro. Então, essas nossas diferenças, elas também vêm para o bem. Um vai desenvolver numa área, o outro vai desenvolver na outra. Todos os nossos dons devem estar a serviço do outro, né? Aquele que nasceu numa posição privilegiada, que já recebeu uma herança, que não precisa trabalhar, maior é a responsabilidade dele. Ele pode não ter que fazer o trabalho braçal, né? O trabalho... mas é maior a responsabilidade dele ao redor, né, com as pessoas que ele pode ajudar, que ele pode promover, criar empregos, né? E não é pegar, aplicar tudo, não fazer nada, né? Não ajudar ninguém, que se lasca, é meu, vou ficar. Porque a gente precisa entender que o homem não possui nada. Nós podemos, sim, devemos, é um direito nosso ter bens. Só que o que a gente chegou aqui sem nada, vai embora. Se Deus quiser, muito mais rico do que chegou, mais rico em inteligência, em virtudes, em qualidades morais. É só isso que você leva na sua bagagem. É aquilo que você conseguiu, né,
produzir, conseguiu aprender, conseguiu enriquecer. Nós não somos donos de nada. Isso parece óbvio, né? A gente não é dono de nada. Ninguém vê enterro com um caminhão de mudança atrás, nem com joias, etc. Mas a gente vive como se isso não fosse uma verdade. A gente vive como se a gente pudesse sim. É meu, né? É meu essa história aí de aplicar tudo e não ajuda ninguém. De esconder que tem um dinheiro. Não vou falar nada não, porque aí logo vão me pedir alguma coisa emprestada. Não tem, não tem, não tem. E a gente se ilude dizendo assim, não, mas estou guardando para minha velhice. Estou guardando tudo. É como, né, aquele que vai guarda tudo no celeiro, né? Tem uma parábola que diz isso. Não, botou um celeiro até maior para guardar mais e mais e mais. Só que Jesus chegou e disse, mas hoje à noite você vai ser chamado. Não vai adiantar nada isso, né? Então, às vezes a pessoa se rasga de trabalhar, faz 1000 sacrifícios, dizendo que, para ela mesma, não está enganando só os outros, não, está enganando ela também. Dizendo que, não, eu estou juntando para deixar para meus filhos, eu estou juntando para minha velhice. E, na verdade, é apenas o seu egoísmo que ele está satisfazendo. Eu escutei uma história outro dia de uma pessoa que era assim, guardava tudo, porque quando fosse se aposentar. Não vou guardar, porque estou guardando, estou guardando. Tá, se aposentou. Agora não quer gastar com nada, nem R$5 para comprar uma água mineral, porque vai acabar, vai acabar. Não pago, mas isso não. Tinha um empregado em casa, não, manda embora, não vou pagar mais, entendeu? Agora que a esposa está mais velha, etc., também não. Agora não pode gastar nada. De que serve esse bem que passou a vida? Se era para aproveitar depois, não está aproveitando, que agora então vai acabar, ele não sabe quanto tempo vai durar o dinheiro, ele pode precisar. E aí não viveu, né? Não passeou, não ajudou ninguém, nem os filhos, porque é dele, né? Cada um que faça o seu. E a gente se pega fazendo umas coisas, lógico que em menores proporções, mas pode ser que a gente pense assim. É só um empréstimo. Tudo que a gente tem é só um empréstimo. E nos foi dado para o nosso bem-estar, sim, mas para o bem-estar de todos ao nosso redor. É fazer circular, né? Fazer circular a própria energia de doação, do dinheiro, tudo na natureza é fluido, é o fluido cósmico universal. Tudo deve ser leve e fluir. Toda vez que a gente tenta se apegar e segurar, a gente corta isso. E aí murcha. Aquela parábola dos talentos, né? Cada um ganhou não sei quantos talentos, o cara foi lá e enterrou o dele. Segundo ele, com medo do que o senhor ia dizer depois. Ele não procurou investir, melhorar nada, multiplicar para quando devolver, se devolver mais. Não, ele foi lá e enterrou. Deve ter ficado vigiando ali para ninguém pegar. Ele não cumpriu, né? Não fluiu. Ele não respondeu ao fluxo das coisas, né? Então, tudo que a gente se apega, que a gente quer segurar na marra, a gente perde. Quando a gente aperta, sai entre os dedos. E os espíritos nos dizem aqui também, né, que tem até um espírito que ele fala, é uma instrução, né, dos espíritos, no Evangelho, quando fala servir a Deus e a Mamon, ele diz o seguinte, o espírito protetor da Cracóvia, 1861, achei bem legal isso. Quando eu considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade.
Então, a gente tem que ter a justa medida, né? Como a Sueli falou na palestra, acho que foi semana passada, né? É o caminho do meio que a gente tem que buscar. Porque se a gente também quer, se apega, a gente segura, a gente esconde, né? Essa generosidade aí de, não, estou fazendo isso por causa dos meus filhos. Bobagem, os bens pertencem a Deus. Quantas histórias vocês devem conhecer de pessoas que receberam herança e puseram tudo fora? Não adianta. Somos diferentes. Temos provas diferentes. Se realmente essa é a intenção, né, não está escondendo aí um orgulho, uma vaidade, né, um egoísmo, é muito boa a intenção desses pais. Só que é através da educação, né, e é através daquilo que você vivenciou com aquelas pessoas, do que você ensinou realmente de valor, é que elas vão crescer. Simplesmente dar, né, deixar coisas, essas coisas se perdem. Quantos já não estão brigando antes dos pais morrerem, porque isso vai ser meu, aquilo vai ser meu, aquilo vai ser... E quantas famílias, depois da morte, que briga que dá nisso, né? Dá uma discussão, separa-se, e porque a pessoa está de olho naquilo, mas vai botar fora, se ela não... você ter dinheiro não significa ser próspero. Você pode ter dinheiro e ser pobre de espírito, ser uma pessoa inferior. E aí você vai perder. Se você não sabe, né? Deus muda incessantemente as fortunas, essa riqueza de mãos. Por quê? Porque seria materialmente impossível que todos tivessem essa fortuna. E nós, desde que nós fomos criados simples e ignorantes, nós estamos em processo de aprendizado, somos eternos aprendizes, até a gente chegar à perfeição que a gente pode chegar. E uma hora, eu vou ser rica, eu já fui rica. A gente precisa aprender nas diversas posições. Né? A gente critica muito, né? Que quando a gente olha para o outro, né? Mas fulano podia fazer assim. Não, mas se fosse você nessa situação, como você faria vivenciando isso? Né? Então, o caso da riqueza é esse, não é injustiça de Deus. Você pode ter uma fortuna. Aqui na nossa cidade, nós vimos isso em 2011. Quantas pessoas tinham muitas coisas e ficaram sem nada? A vida, que é o bem mais precioso, foi preservada. Mas não tinha mais nada, teve que recomeçar. Quantas enchentes que a gente vê por aí, né, aqui mesmo também, que as pessoas mesmo, né, humildes, perdem tudo. Já montaram casa 3, 4 vezes. E a gente continua achando que é nosso. É meu, é meu. A gente só vai crescer quando a gente vê que não é meu, não tem não tem essa posse. É um empréstimo. E a gente vai ser cobrado, né, no bom sentido, do que a gente fez com esse empréstimo. Os espíritos são claros em dizer que qualquer centavo que você use em seu benefício prejudicando alguém, terá consequências. Olha, quanta compaixão de tanta gente aí no nosso país, que se acha um esperto, que acha que está no topo, porque enganou todo mundo durante muito tempo, agora estão até começando a ser presos, mas durante muito tempo, não é? E nada aconteceu aqui, tiveram a oportunidade. Cada centavo desses desvios aí tem uma responsabilidade. Todas as nossas atitudes têm uma responsabilidade. Eu não gosto dessa palavra castigo. Deus não castiga, né? Existe a lei de causa e efeito. E se você precisa aprender determinadas lições, elas vão vir para você. Como você se comporta, você teve seu livre-arbítrio de decidir como você faria. É tentador?
Pois é, toda vez que entra dinheiro, é muito tentador você passar a perna nos outros, para ficar com mais. Porque você acha que aquilo vai resolver seu problema. Não vai. Não vai resolver seu problema. Distribua, multiplique, que aí sim vai resolver o seu problema. Não apegue, feche, porque vai minguar. Né? Você vê a brasa numa lareira. Quando sai uma brasa de lá, ela morre, né? Ela apaga. Só enquanto está ali no fogo é que ela se mantém viva. E assim somos nós, que somos uma rede. A justiça de Deus, ela é perfeita. E no conjunto das coisas a gente vai vendo que está tudo certo. Só que nós temos uma missão. Nós estamos, né, no universo perfeito, onde tudo está perfeito, nós temos um papel aí. Nós somos instrumentos de Deus aqui. Então, se você for ajudar alguém, materialmente também, em termos emocionais, de uma amizade, uma palavra que é mais importante, às vezes, muitas vezes, do que a caridade material, em primeiro lugar, não se preocupe se você está sendo enganado ou não. É muito comum isso. Não, eu não ajudo ninguém não, porque pode ser que está me enganando. Outro dia também me contaram que no Rio parece que tem, não sei onde a pessoa leu isso, mas vou repassar só como curiosidade. Que o cara chega para o carrão, está vestido de mendigo, passa o dia lá na Zona Sul, pedindo esmola. Não sei, foi em Vitória? Depois volta, pega o carrão e vai embora. Aí, porque esse indivíduo está fazendo isso, se achando esperto, você, quando vê uma pessoa que realmente precisa, não vou ajudar não, o carro dele deve estar ali na esquina. Eu, tirar do meu, que eu suo, para ganhar, não vou não. Olha o mal que essa pessoa, se achando esperto, está fazendo. Não só ali, a quem ele enganou, digamos assim, mas olha a rede, que hoje o mundo é globalizado, que se abre de pessoas que já não estão muito afim de ajudar mesmo, já bota o passinho atrás e fala, não, eu não ajudo por causa disso. Eu não ajudo porque eu não quero ser feito de bobo, que entre ser bom e ser bobo tem uma diferença. Bom, eu prefiro ser boba. Se veio até mim, é porque foi com a permissão de Deus. Eu vou ajudar. Se aquela pessoa estiver enganando, é problema dela. É ela que vai ter que responder. Eu fiz a minha parte. Então, não se preocupe com isso, de fazer logo um questionário, um inquérito, querer seguir a pessoa para ver se ela precisa mesmo. Enfim, ajude. Essa é a sua parte. Porque entre a avareza sórdida, né, que você quer guardar tudo para você, e o gastar à toa, prodigalidade, Deus colocou a abençoada e santa caridade. Que é para te mostrar que nem é para fazer isso e nem aquilo. Que é para você fazer é isso, ser caridoso. É isso que a gente leva. Então a gente precisa mudar, né, algumas coisas na gente, alguns conceitos, para que a gente possa estar mais próximo do que realmente é verdadeiro. Se afastar daquilo que não é verdadeiro, né? E estar a passos largos neste caminho. Bom, não sei se alguém aqui pensou que é rico, mas a maioria das pessoas, se você bota uma balança, se é rico, se é pobre, você fala, não sou pobre, mas também não sou rico. Está achando ótimo, também nessa circunstância aí que eu posso ser mais cobrado, ainda bem que eu não sou rico. Só que a gente também não para olhar o quão rico nós somos. Se vocês chegarem em casa e resolverem fazer uma lista de tudo que vocês têm, aquilo que é tangível, né, que é material, aquilo que não é material, né, hoje, nesse calor, você tem um ventilador, você é riquíssimo. Tem um ar-condicionado milionário, virou milionário, né?
Se tem uma blusa de manga curta, está ótimo, não é? Experimentem fazer uma lista, nem que seja mental, de tudo que tem na sua casa. A própria casa, né? Se é a sua. Tudo que você tem. Né? Aí começa pelos bens. Tem liquidificador, tem batedeira, tem escada para isso, tem não sei o quê. Né? Aí vai ampliando isso, né? Tenho uma família, tenho filhos, netos, tenho um diploma, tenho um trabalho, tenho uma aposentadoria, tenho amigos, tenho sonhos, tenho força, tenho vitalidade, tenho saúde, ou tenho problemas de saúde que eu posso resolver. No final dessa lista, pega uns 10 minutos para você fazer isso. Você vai ver que não tem caderno que vai dar. E o quão milionários somos todos nós. Nós temos que nos comparar a nós mesmos. Qualquer comparação que eu faça com os que estão acima ou abaixo, ela é inválida. Porque cada um sabe, né, como diz uma música, e a dor e a delícia de ser o que é. Então, esse negócio do jardim do outro é mais verde, é verdade. Você não sabe os problemas que aquela pessoa passa. Você não sabe de nada. Então, se você quer se comparar a alguém, compare-se a você mesmo. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a como você quer estar daqui a 20. Você quer estar, né? A gente quer viver 200 anos. E bem, né? Ninguém quer partir. Sabemos que qualquer momento podemos ir, mas a vida é boa, a vida é maravilhosa. Então, a gente precisa se ver como milionários, né? Se ligar e agradecer muito. Outra coisa, estamos vendo, andando, sentindo gosto, né? Tudo isso é uma riqueza muito maior do que ter dinheiro. Então, se eu posso, poxa, hoje eu me aliviei que eu posso correr atrás do meu bem-estar material, que isso não é ruim. Sim, mas lembre-se sempre de agradecer. E de espalhar, né, ser uma fonte de água viva. Porque se você tem características, aptidões, que você pode crescer seu patrimônio, crescer financeiramente, você também pode expandir isso ao seu redor, auxiliando muitas pessoas. E é disso que a gente não pode esquecer. Não vamos querer ser apegado e morrer nesse apego lá, sentado. Quantas, às vezes, em comunicações aí, rola uma história muito antiga disso, de que a pessoa morreu, está lá sentada olhando os tesouros lá, guardando aquilo há séculos, não sai dali. Que alguém pode pegar, mas que não é seu. Então a gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente acredita agora, das crenças que a gente tem. Não é só aqui, não é desencarnei, acabou. Não, a sua essência é a mesma. Então, se eu posso me esclarecer aqui, se eu estou aqui para aprender, vou aprender de uma vez, gente. Eu não quero sofrer isso. Eu não quero chegar do outro lado e falar, gente, eu sabia, eu fui lá no centro, eu fiquei anos indo lá, eu tinha todos os livros, eu lia isso. A gente que fala aqui ainda, né? Falo para os outros, chegar lá, vê que ele não fez nada. Fala, meu Deus, eu tô... né? Fui reprovada. Eu não quero isso. E assim, a gente veio aqui para isso, aprender, não veio para passear. Mas a gente pode ser feliz aqui. Pode, é um planeta maravilhoso. Olha esse céu azul que a gente tem visto, né? A gente está reclamando do calorão, mas isso é consequência das nossas ações. Quando um dia desse, estava conversando com a senhora, ela falou, Cristina, quando você morava em Niterói, isso entre 80 e 84, sua casa tinha ventilador? Eu fiquei pensando aquilo. Olha, se tinha, tinha uma. Não me lembro nem que a gente ligava aquele hora, que era lá embaixo e tal. Hoje você vai morrer se ficar lá sem o ventilador, né? Ou em qualquer outro, até aqui em Friburgo. Ar-condicionado, ventilador. Então,
essa destruição, que a gente acha que é impune, que não fui eu que fiz, né, mas também não ajudei a não fazer, reflete na gente. Não tinha esse calorão. Né? E eu gostei muito que outro dia eu vi na internet, que estava esse negócio aí de, como eu era 10 anos, sei lá, 10 anos antes, 10 anos agora, tem um negócio assim. Que a gente pudesse, aí tem uma foto lá de um desmatamento, e daqui a 10 anos, aquilo tudo reflorestado. Esse é porque a gente não faz um propósito desse. Em vez de ficar vendo se estava gordo, estava magro, se tem mais pé de galinha, se não tem, pelo amor de Deus, né? Nós estamos morrendo pela superficialidade. Estamos desperdiçando uma valiosíssima oportunidade de estar encarnados, nos envolvendo nessas superficialidades e algumas imbecilidades, né? Tipo um BBB da vida. Por que tem 19 edições disso? Porque as pessoas gostam de ficar olhando a vida dos outros. As pessoas gostam, porque se não tivesse Ibope, não tinha isso. Né? O cara vai fazer aquele papel miserável e ganhar 1,5 milhão, acho que é, né? Ele é próspero? Não, vai gastar aquilo tudo. E tem esse histórico, acho que já levantaram, acho que muito pouca gente que ganhou esse prêmio tem dinheiro hoje. Então não é uma questão do papel do dinheiro, é do valor enquanto pessoa para gerir esse patrimônio que lhe foi dado. Então essa é a prova de que não adianta, nem que eu ganhar, vou jogar na loteria, eu vou ganhar sei lá quanto. Se eu não for uma pessoa boa e não souber gerir isso, vai acabar. Porque isso não é meu, isso está disponível no universo. E eu posso ser um instrumento. Que a gente tenha esse toque de realidade, né? Que a gente se mova a nossa alma para a gente perceber o quanto somos valiosos perante Deus. Somos seus filhos amados. Mas não é para a gente botar uma viseira e fazer o que o mundo, né, o que o planeta aqui, de provas e expiações, espera de nós. A gente deve se guiar pelas leis divinas, que são iguais aqui, em outro planeta, na Rússia, nos Estados Unidos, na China, e sermos seres humanos melhores, focados naquilo que deve ser. Se preparar para abrir mão das coisas, né? Se preparar, ser mais leve diante da vida. Porque essa coisa do apego também se dá nas relações, né? Você acha que você é dono do outro. Vê quanto feminicídio a gente está vendo aí, porque é globalizado, não sei se é porque também, não sei se estão fazendo propaganda, não sei. Eu sei que agora todo dia tem isso, né? Mataram uma mulher, todo dia mataram mais de uma aí. As pessoas não são objetos, somos seres humanos, filhos do Pai. E temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo e fazer o que nós viemos fazer aqui. Muita paz para todos, que a gente possa dar uma sacudida aí e começar a semana diferente. Obrigada aí.